Bem-vindos, astronautas! Hoje eu vou falar para vocês a diferença entre amparador espiritual e mentor espiritual. Se você acha que é a mesma coisa, você está enganado, porque não é a mesma coisa. Mas antes de dar continuidade, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Deixe o seu gostei e, se o vídeo ajudar você, compartilhe. Legal? Antes de dar introdução ao assunto, da diferença entre amparador espiritual e mentor espiritual, eu vou falar uma coisa para vocês importante. Muitas pessoas acham que, ao se projetarem, falam aquelas pessoas iniciantes, desconhecedores do assunto mais profundamente, projeção astral. Aqueles iniciantes acham e fantasiam que, ao se projetarem, vão encontrar seres extraterrestres, certo? Vão encontrar com um mentor espiritual, vão encontrar seres, anjos e tudo mais, seres de muita luz, mas a bem da verdade é que, sobre a projeção astral, a maioria das vezes em que nós nos projetamos, nós estamos em ambientes parecidos com o da Terra. Na verdade, a maioria das vezes também estamos no nosso quarto. Então, para que a gente possa alcançar níveis mais elevados do plano astral, não é simplesmente sair do corpo que a gente vai alcançar. Então, a gente se projeta geralmente em uma subdimensão parecida, na maioria das vezes, com a Terra, com as coisas que tem na Terra, porque a gente está em um corpo físico, nós estamos em um corpo físico, e os nossos interesses, a maioria das vezes, são interesses materiais, hein? É por isso que a gente se vibra nessa frequência do plano astral mais denso, que o pessoal chama de crosta, se eu não estou enganado, mas eu chamo de denso. O nosso estado de vibração é esse, então a gente tem que tentar elevar esse padrão de vibração. Por isso a importância de todo um trabalho de limpeza energética e espiritual para que a gente possa alcançar um nível de vibração maior, para assim ter contato com amparadores, e mentores espirituais. O que são os amparadores? Para falar uma coisa para vocês, uma analogia. Amparador espiritual é como se fosse o enfermeiro, e o mentor espiritual é como se fosse o médico. Eu acho que é uma das duas profissões que eu posso usar como analogia, porque são uma das profissões mais maravilhosas que eu conheço, o médico, o pessoal da saúde, médico e enfermeiro, para relacionar, porque geralmente os amparadores espirituais, eles usam roupa toda branca, parecem enfermeiros, e os mentores também. A diferença é suas funções, porque os amparadores, eles são de funções. Por exemplo, o amparador de função da projeção astral, ele trabalha com os projetores astrais. Aqueles que estão tentando fazer projeção astral, que têm objetivos sérios, eles recebem ajuda. Tanto que foi isso que os amparadores me falaram, que estavam me observando quando eu tive a projeção astral assistida. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo aí que eu relato minha primeira projeção astral assistida por amparadores. E a projeção astral assistida é um fenômeno que a gente deve valorizar muito, porque é uma coisa que acontece raramente. Para eles tirarem a gente do corpo, tem que ser uma ocasião especial para eles fazerem isso. E não se considera especial se você tiver essa projeção assistida. Estou dizendo, tem que ser uma ocasião especial. Você tem que estar fazendo por merecer. Pois para eles o merecimento é o que importa. Eu estou tentando gravar o vídeo, tem um cara numa construção aqui do lado que todas as vezes que eu começo a falar, ele começa a ligar a maquita dele, cortando ali um negócio. Enfim, continuando, você tem que fazer por merecer, para o amparador espiritual poder ajudar você. O amparador de função da projeção, a função dele é ajudar os projetores, certo? Por exemplo, o meu amparador Aniel da projeção astral, ele já me levou para lugares maravilhosos, para ter experiências fora do planeta. Então ele realmente me ajuda bastante, mas eu tenho que fazer por merecer. Eu digo meu, não no sentido de ser possessivo, eu digo porque ele me ajuda, mas não é sempre que ele me ajuda a ter as projeções, porque as experiências de níveis mais lúcidos e em níveis mais elevados, até fora do planeta, voando e tudo mais fora do planeta, é porque ele me ajudou. Porque se a gente sozinho é muito difícil de conseguir esse tipo de experiência nesses níveis mais elevados, porque eles nos levam, aumentam a nossa vibração. Os amparadores, da função da projeção, fazem todo um trabalho para a gente poder sair do corpo. Eles fazem todo o trabalho energético, eles nos guiam durante o dia, eles nos guiam durante o processo de trabalho energético e tudo mais, para que a gente possa ter essa experiência em níveis mais elevados, além de trabalhar em nossas energias de forma prática. Eu digo isso porque eu vi, eles trabalham as energias nos chakras, quando tive a projeção assistida. Então, existe um amparador da projeção, falando para vocês, existe um amparador do enfermeiro, que eu falei sobre o enfermeiro, da área da saúde, existe um amparador do médico,
E existe um amparador espiritual, do guru espiritual. Um exemplo para vocês é do grande Francisco Cândido Xavier, que tinha amparador, né, dele, os amparadores, e o mentor dele, que era o Emmanuel, entre outros, que ele tinha. Só um exemplo, o Emmanuel era o mentor dele, os amparadores trabalhavam com ele devido ao trabalho que ele fazia. Tinha uma equipe toda de trabalho extrafísica, certo? Então é importante diferenciar. O mentor, ele trabalha junto com o amparador, mas obviamente que são funções distintas. A função do amparador de função é ajudar aquelas pessoas em determinada função, por isso o nome já diz. O que eu tenho mais contato, só um exemplo para vocês que eu falei sobre o médico, o enfermeiro, tá? Existe também o amparador do juiz, o amparador do político. Realmente eles têm, mas eles não dão muito ouvidos para isso. E o mentor espiritual, o que é o mentor espiritual? O mentor espiritual, ele é um ser que aceita, né, a missão de nos orientar, de nos dar instruções quando a gente está aqui no plano físico. É interessante falar isso, que muitas pessoas, de acordo com a religião delas, elas falam que é anjo da guarda, mas aí tudo bem, né? Mas o mentor espiritual, ele nos conhece, né? Ele sabe da nossa bagagem kármica e ele é um ser mais evoluído, obviamente, que a gente, e mais evoluído do que o seu pupilo, e de acordo com o nível evolutivo da pessoa, vai ser o nível do mentor dela. É importante esclarecer que nem todas as pessoas têm mentores espirituais. Continuando, o mentor, ele aceita, né, aquela bagagem e tudo mais, ele tem aquela bagagem, ele aceita, né, a gente com toda a nossa bagagem para nos orientar. Aí você diz, mas tu falou que nem todo mundo tem? Não. Nós temos o mentor do grupo familiar, aquele que orienta o grupo familiar, mas nem todo mundo tem mentor espiritual. Porém, aquela pessoa mais instruída espiritualmente da família pode ser mais usada pelo mentor para poder passar informação, orientação, sugestões e até equilíbrio para os demais membros da família. Isso que é interessante, né? Mas a verdade é que todo grupo familiar tem mentor espiritual, mas nem todo mundo tem mentor espiritual, certo? Porque senão seria muito simples, né? Imagina só o tanto de gente que tem no planeta. Obviamente que tem mais pessoas desencarnadas, só que muitas pessoas que têm desencarnadas, elas não estão em equilíbrio mental e espiritual para ser mentor de ninguém. A maioria delas, né, uma grande maioria, estão em zonas inferiores, né, do plano astral. Então, por isso que eles fazem essa divisão. O mentor, como eu disse, do grupo familiar, ele orienta todo aquele grupo familiar, não é toda a família. Imagina só, a avó, a bisavó, a tataravó, não é assim, entendeu? Tem a família e tem uns grupos, né, divididos ali dentro da família, certo? Eu sei que vai ficar mais dúvidas a respeito de mentor e de amparador espiritual. Comentem aí embaixo que eu vou estar respondendo vocês. Continuando, o mentor espiritual, ele aceita aquele trabalho de nos orientar. Ele nos conhece, ele recebe todas as informações a respeito de nossas vivências anteriores e tudo mais, o necessário também, né, para nos orientar. Muitas vezes nós nos afastamos do mentor espiritual, nós nos desviamos do nosso propósito, né, do nosso contrato kármico, para vir para esse planeta. A gente se desvia dele e acaba ignorando a voz do nosso mentor espiritual e tudo mais. Mas eu acho importante dizer que ele pode se afastar um tempo devido ao que a gente faz, ou seja, a gente afasta ele, na verdade, devido ao que a gente faz, se a gente se desviar do nosso caminho, a gente afasta ele. Então ele pode ser chamado também de guia espiritual, nosso guia, o nosso anjo da guarda, independentemente da nomenclatura que a gente usa. O importante é a gente tentar se conectar com eles, pois muitas pessoas têm, né, algumas, não muitas, mas algumas têm projeção astral assistida e dizem, foi o meu mentor. Encontram com um ser espiritual e dizem, foi o meu mentor, mas na verdade pode não ter sido o mentor, pode ter sido um espírito familiar, né, que se transvertiu de uma figura conhecida, pode ter sido um amparador que tirou você do corpo, porque o mentor é uma coisa mais pessoal. Como eu disse, nem todo mundo tem mentor espiritual, mas nós podemos falar com o mentor espiritual do nosso grupo familiar, pois ele geralmente fala com as pessoas mais instruídas para poder passar essa mensagem. Porque se para uma pessoa mais instruída do grupo familiar é difícil ter, né, essa convivência mais próxima com o mentor, imagina para quem é mais rude espiritualmente falando. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que ficou mais dúvidas. Comentem aí suas dúvidas e suas experiências. Se vocês já encontraram o mentor, comentem aí. Legal, eu vou ficando por aqui. Independente da nomenclatura que a gente use,
O importante é a gente conseguir evoluir espiritualmente e com o tempo, né, e com a experiência a gente vai aprendendo a diferenciar e tudo mais, certo? Fiquem todos em paz, até o próximo vídeo